Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal sobre radiologia. E hoje nós vamos tratar sobre um assunto bem interessante aí, que é a questão da planigrafia no raio-x, tá? Que é conhecida também como tomografia linear. Bom, a planigrafia linear ela foi desenvolvida primeiramente em 1931 pelo holandês Zeetis Desplantes, que nasceu em 1902 e faleceu em 1993. A planigrafia ela se baseia no movimento linear e simultâneo do filme e da fonte de raio-x. Então, o tubo ele se move em conjunto à gaveta, tá? Porém em direções opostas. Isso mantém o foco sobre a estrutura que se quer obter a imagem do interior do corpo, que vai parecer mais nítida, tá? Em contraste com as estruturas distantes dela, que vão aparecer desfocadas de forma tremida, bem borrada. O Desplantes ele reconheceu imediatamente o valor da planigrafia para as imagens do interior do cérebro e ele publicou o primeiro trabalho a respeito. Posteriormente, a planigrafia recebeu o nome mais apropriado de tomografia linear, que vem do grego tomos, que significa corte. Aqui nós estamos vemos um aparelho, tá? De raio-x telecomandado, que tem essa função de realizar a planigrafia ou a tomografia linear. Então nós observamos aqui que essa região ampliada aqui do aparelho vai nos fornecer aqui uma certa numeração baseada em milímetros, tá? Que vai ser onde nós vamos selecionar a altura do corte que nós vamos realizar no paciente. E essa outra estrutura aqui, ela é um comando, né? Ela tem algumas regulagens dentro da sala ali, junto à mesa de exames, onde nós vamos ver aqui que essa imagem vai habilitar a planigrafia e essas duas setinhas aqui, com essas linhas pontilhadas, ela vai mover o que? Justamente a altura do corte que nós vamos querer realizar. Esse zero aqui, neste aparelho, é o marco zero, que é o tampo da mesa aqui, ok? Essa superfície aqui, ela significa o zero, então ela já vai iniciar aqui. E daqui para cima, vamos selecionar a altura do nosso corte, que será conforme a região que nós queremos estudar, ok? Nesse mesmo aparelho, então nós vamos ter que selecionar, vamos localizar a imagem, vamos selecionar aqui esse modo aqui que é a gaveta, vamos acionar aqui o ângulo de tomo, ok? Nós temos aqui a função de usar uma técnica manual, uma técnica automática. A técnica automática nós selecionaríamos aqui a câmera de minimização central, no caso, ok? E optaríamos também pela divisão do filme, tá? O fulcro, ele é a questão do quanto vai ser locomovido para cima ou para baixo o receptor de imagem, para que ele tenha uma constante, né? Para que o centro da imagem que nós elevamos o corte ali venha a ser um ponto constante, ou seja, o fulcro ele é ajustado, né, conforme a altura do corte da região a ser estudada de uma forma constante, que não haja variação na sua altura. A altura do corte ela é ajustada conforme a região de interesse que nós queremos estudar. Tendo esse princípio aqui, então nós teremos o tubo aqui na perpendicular, então a sua inclinação, o ângulo de tomo, por exemplo, um ângulo de 40 graus que eu quero fazer o corte, ele viria 20 graus para cá e mais 20 graus para cá, ou seja, ele cortaria 20 nessa região à minha esquerda e mais 20 essa região à nossa direita, ok? Então ele faria esse movimento, somando 20 com 20 seria o ângulo de 40 graus. A constante, né, ela seria orientada aqui, no centro, seria a estrutura central do nosso estudo. A mesa, logo aqui abaixo, ela se deslocaria, ok? A gaveta, aqui no caso, ela faria um movimento simultâneo, linear, ou seja, reto, em conjunto com o tubo de raio-x, ou seja, a gaveta aqui, enquanto o tubo inclina para cá, fazendo a exposição, a gaveta se locomove vindo para cá, acompanhando o feixe de raio-x. Tendo em vista isso, então nós temos a imagem do esqueleto. Então nós selecionaríamos a região de interesse.
ok? Então, qual a altura que se encontra a articulação coxofemoral, a articulação dos joelhos? Pode ser usado para extremidades, coluna, crânio, tá? Órgãos internos como rim, mediastino, pulmão, mediastino, rins, até mesmo bexiga, fígado, ou seja, programaria o quê? A altura do marco zero, que seria o tampo da mesa aqui, a altura que se encontra a região de estudo. A gente iria programar essa altura, para quê? Para que no deslocar do tubo de raio-x houvesse a constante aqui, tá? Onde nós vamos dar ênfase ao nosso estudo, ok? Então, inicia-se aqui a constante, essa região que eu quero examinar, por exemplo, vou incidir. O feixe de raio-x vai começar a irradiar deste lado até aqui. Finalizando a exposição, teríamos a formação da imagem por planigrafia ou tomografia linear, né? A tomografia do raio-x aqui no raio-x, ok? Se eu fosse fazer uma planigrafia da articulação do joelho, eu descobriria a altura. Então eu tenho o centro da estrutura, mas eu posso fazer um corte tanto mais acima do centro quanto mais abaixo. Posso fazer uma planigrafia das patelas, um paciente em decúbito dorsal ou ventral. O que vai valer vai ser eu ajustar a altura do corte que eu quero. Posso fazer também para a articulação coxofemoral, para o tornozelo, para várias regiões, qualquer região do corpo que eu quiser estudar. Okay? E interessante que em aparelhos mais novos que tem essa opção, você consegue programar tudo de dentro da sala de comando. Outros mais antigos você vai programar dentro, junto à mesa de exames. Para a gente fixar bem o que ocorre nesse tipo de exame aqui, como que nós realizamos ele. Então imagine que isso aqui é o tampo da mesa, que vai ser o nosso marco zero. Então nós temos uma imagem de frente de crânio, aqui para a gente poder avaliar como nós vamos programar o aparelho. Vamos ampliar aqui a região da articulação temporomandibular direita do paciente. Então nós vamos localizar, ok, a região dos côndilos. Com o paciente na questão aqui em decúbito com o crânio em perfil, então imagine que o crânio aqui está, o paciente está com a cabeça em perfil, aqui o crânio em perfil, um lateral absoluto, e a distância dessa articulação temporomandibular para o tampo da mesa é uma média de 25 centímetros, de 21, 23 a 26 em média, que é a distância que é dessa articulação para a mesa, que é o marco zero. Então eu programo no meu aparelho a altura do corte de 25 milímetros, ok? Referente aqui à estrutura que eu quero, que seria da articulação temporomandibular. Programo o ângulo de corte de 20 graus ali, de inclinação, o ângulo de 20 graus a tomo, ok? E faço a minha exposição. E aí eu vou adquirir esse tipo de imagem. Então nós vamos ver aqui, eu centralizei a ATM do lado direito, certo? Eu consigo ver a articulação bem definida, na boca aberta e boca fechada. Dois exames diferentes aqui. Eu tenho a articulação aqui, né? Da articulação temporomandibular. Consigo ver aqui algumas estruturas mais ao lado aqui, só que já bem borradas, porém a estrutura que eu quero não está borrada. Neste aparelho eu consegui dividir em 4 exposições para fazer estudo da TM. Mudei o corte de 23, 25 e 20, de 23 e 25 milímetros para estudo da localização da TM e adquiri essa imagem, uma imagem de planigrafia da TM. Também posso, numa planigrafia, veja como, por exemplo, nessa coluna cervical, a transição de C1 e C2. E eu posso notar que as estruturas mais afastadas do centro da imagem, elas ficam mais borradas. Ok? Então você vê que a mandíbula está totalmente borrada aqui e ele não aparece totalmente. Por quê? Porque a minha constante ali, a altura do corte, ficou centralizado na região de C1 e C2.
também na planigrafia de estudo do osso externo. Eu consigo ver a definição do externo, ok? E eu vejo borrado costelas, pulmões e coluna, como nessas radiografias aqui. O que eu preciso saber é qual que é a altura da região que eu quero expor, que eu quero estudar em relação ao marco zero, que é o tampo da mesa. Okay? Eu sabendo dessa altura, da referência da altura, programo o ângulo da tomo, tá? 10, 20, 40 graus da angulação do tubo de raio-x ali, com o receptor, com a gaveta, né, com o receptor da imagem, e vou adquirir essa imagem. Uma outra planigrafia muito utilizada ainda hoje, tá, é a planigrafia dos rins, no exame de radiografia excretora, que nós chamamos de nefrotomografia. Então, o paciente aqui injetou-se o contraste, com 1 minuto foi realizado os cortes na altura do rim. Então, eu faço o cálculo, eu preciso descobrir qual que é a relação da altura do rim com o tampo da mesa. Programo meu aparelho, altura, angulação do tubo e adquiro a imagem. Posteriormente, essa técnica foi rebatizada com o nome de tomografia axial e foi antecessora da tomografia computadorizada que nós conhecemos hoje. Ok? Então, a tomografia linear, a planigrafia, deu origem mais tarde à tomografia, que hoje nós conhecemos como tomografia computadorizada. Então, a tomografia axial, ou tomografia linear, ou planigrafia, são os mesmos sinônimos. E a tomografia computadorizada já faz parte desse outro sistema de aquisição de imagem. Bom, gente, eu fico por aqui com essa videoaula. Espero ter esclarecido um pouco sobre a tomografia linear, sobre a planigrafia. Espero que você tenha gostado dessa nossa matéria, desta nossa aula. Então faça sua inscrição no canal, ative o sininho de notificações e receba as nossas notificações a cada postagem. Ok? Então, que Deus te abençoe. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.